Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar então nossa aula de hoje, que é uma aula bem importante, tá? É uma aula até um pouco longa, então qualquer coisa já aviso, pausa o vídeo, vai fazer outra coisa, daqui a pouco assiste mais um pedaço e assim vai. O importante é entender bem tudo que a gente vai tratar aí na aula de hoje, porque basicamente, como a gente está falando de química nuclear, a gente precisa entender, né, a estrutura do núcleo, então como funciona o núcleo, para além de entender o que a gente já sabe, que ele é feito de prótons e nêutrons, beleza, mas e aí? Né? Qual que é a densidade dele, como que a gente descreve isso teoricamente, onde que ele acaba, qual que é o raio, ou seja, as propriedades nucleares, a estrutura nuclear, a energia de ligação nuclear. Tudo isso aí é o que a gente vai ver então na aula de hoje. Tá? Então tem bastante coisa para ser vista, qualquer coisa pausa, assiste aí em 2 etapas, 3 etapas, mas assiste com calma, são discussões importantes que a gente vai ter para entender bem o comportamento do núcleo, a estrutura dele e as propriedades, as características então dos núcleos. Bom, gente, primeiro é uma questão de nomenclatura, tá? Quando a gente fala de núcleo, claro, é o núcleo de um átomo, então eu estou falando do núcleo dos átomos aí de uma maneira geral. Mas existe uma palavra, duas na realidade, acho que nucleon, não sei se eu já falei aqui, nucleon e nuclídeo. A gente precisa diferenciar essas três coisas. Então, núcleo é o núcleo de um elemento. O núcleo do átomo ali qualquer é um núcleo, tá? Um nuclídeo é uma denominação de um núcleo, é como se fosse o tipo de núcleo, é como se fosse o nome daquele núcleo, tá? É como se fosse isso. Então, por exemplo, bom, segura, daqui a pouco eu dou o exemplo. E o núcleon? O núcleon são as partículas que constituem os núcleos. Então, núcleons são prótons e nêutrons. Acho que na aula de radiação eu falei que núcleons também era uma forma de radiação, né? Se eu tivesse prótons e nêutrons viajando no espaço, isso constitui uma forma de radiação particulada, né? Corpuscular. Então, os nucleons são as partículas que constituem os núcleos, portanto, prótons e nêutrons. Um elétron não é um nucleon, um próton é um nucleon, tá? Então, ele constitui o núcleo dos átomos. Tá. Agora vamos entender ali, ó, o núcleo e o nuclídeo. O nuclídeo é um tipo de núcleo. Aí você vai dizer, mas o elemento químico não é um tipo de núcleo? Não é o nome do núcleo? Não, o elemento químico é todo o... o elemento químico é caracterizado, na realidade, pelo número de prótons, tá? O elemento químico é caracterizado pelo número de prótons. Então, se eu tenho, por exemplo, urânio 235 e urânio 238, é o mesmo elemento químico, que é urânio, porque ele tem o mesmo número de prótons, se não me falha a memória, é 92. Então, é o mesmo elemento. Mas não é o mesmo nuclídeo, porque eles têm diferença no número de nêutrons, tá? Então, um é o nuclídeo urânio 235 e o outro é o nuclídeo urânio 238, tá certo? E ambos do mesmo elemento. Então, por isso que a gente fala que tem diferença entre nuclídeo e elemento. O elemento é caracterizado pelo número atômico, que é o número de prótons, e o nuclídeo é a denominação daquele conjunto de prótons e nêutrons ali, daquela quantidade de prótons e nêutrons ali. Tá? Deixa eu dar um outro exemplo. Imagina que eu tenho um cristal de sal de cozinha, NaCl. Real, né? Tamanho macroscópico ali, um sal eu pego na mão, tá? E eu pergunto assim, só tem NaCl, vamos dizer que ele é ultra puro, só tem sódio e cloro. Aí eu pergunto, quantos núcleos eu tenho ali? Bom, para ele ser macroscópico, trilhões, quatrilhões, quintilhões, é o número de átomos que eu tenho ali dentro. Então eu tenho muitos núcleos, cada átomo ali tem um núcleo, então tem zilhésimos de núcleos, tudo bem? Tem muitos núcleos ali dentro. Agora, quantos nuclídeos eu tenho ali? Eu tenho só 2 nuclídeos, tá? Que é o sódio e o cloro. E nesse caso eu também tenho 2 elementos, o sódio e o cloro. Então, nesse caso, a quantidade de nuclídeos que eu tenho ali é só 2 e a quantidade de elementos que eu tenho ali é só 2. Então, esse é o primeiro exemplo que eu quero trazer para diferenciar essas coisas todas. Outro exemplo. Suponha que eu faça uma fila, tá? Com quatro átomos, tá? Com 4 átomos. 2 átomos urânio 235 e 2 átomos urânio 238. Então, uma fila com 4 átomos, 2 urânio 235, 2 urânios 238. Quantos núcleos eu tenho nessa fila? Núcleos.
4 núcleos, um para cada átomo. Fácil, né? Quantos nuclídeos eu tenho nessa fila? 2. Urânio 235 e urânio 238. 2 de cada nuclídeo, ok? Quantos elementos eu tenho nessa fila? 1. Urânio, certo? Porque é caracterizado apenas pelo número de prótons. Então, a gente chama de nuclídeo. Esse conjunto prótons e nêutrons específico é um nuclídeo. Ele é caracterizado com o nome de um nuclídeo. Então, essa é a diferença dessas coisas todas aí, tá? Então, Z a gente chama de número atômico, que é o número de prótons, e, portanto, caracteriza o elemento químico, como a gente já viu, tá? Então, urânio 235 e urânio 238 é o mesmo elemento, mas não é o mesmo nuclídeo. Um é o urânio 235, que é um nuclídeo, e o outro é o urânio 238, que é outro nuclídeo. Carbono 12 é outro nuclídeo, nitrogênio 14 é outro nuclídeo, e assim vai, beleza? Então, N é o número de nêutrons que aquele núcleo ali possui, e o A é o número de massa, que ou o número de nucleons, agora a gente sabe que, né, que é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então, esse é o número de massa, que é o número total de nucleons que eu tenho naquele nuclídeo, tá? Ou naquele núcleo, se eu estiver me referindo a um núcleo lá específico. Então, a representação que muita gente já conhece, né? Se eu tenho um nuclídeo aqui representado, ele é o nuclídeo do elemento X, então X representa o elemento, né? É o símbolo do elemento. O subíndice embaixo aqui é o Z, que é o número atômico, e o sobrescrito aqui em cima é o número de nucleons, ou o número de massa, que é sempre o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o elemento X, Z, A, isso aqui forma um nuclídeo, tá? Então, é o nuclídeo X com número de prótons Z e número de massa A. Então, isso aqui é um nuclídeo, a representação desse nuclídeo. E o X é a representação do elemento. C para carbono, B para boro, e assim por diante. N para nitrogênio. Então, esse é o símbolo do elemento. E o XAZ, ele representa um nuclídeo, tá? Com certo número de prótons e certo número de nêutrons. Bom, aí a gente tem, então, os nuclídeos simétricos. E aí é só nomenclatura, tá, gente? Que a gente precisa saber aqui. Então, isso acontece quando o número de prótons é igual ao número de nêutrons. Então, se Z é igual a N, ele é um nuclídeo do tipo simétrico. Exemplo, carbono 12. O carbono 12 tem 6 prótons e 6 nêutrons. Então, ele é classificado, ele é batizado, né, de nuclídeo simétrico. Ele tem o mesmo número de prótons e de nêutrons. A gente tem os nuclídeos isótopos, então são 2 nuclídeos diferentes com o mesmo número de prótons. Exemplo, urânio 235 e urânio 238. São 2 nuclídeos isótopos, tá? Porque eles têm o mesmo número de prótons, porque é o mesmo elemento químico, é urânio. Tudo bem, gente? A gente tem os isótonos, que é o mesmo número de nêutrons, então você tem que fazer a continha lá do número de nucleons total, que é o número de massa, menos o número de prótons, você vai saber o número de nêutrons que ele tem. Faz isso para um nuclídeo, faz isso para outro nuclídeo, vê se eles são isótonos ou não. A gente tem os isóbaros, que tem o mesmo número de massa ou o mesmo número de nucleons, tá, gente? Então, eles são isóbaros, mesmo número de massa ou mesmo número de nucleons. E a gente tem os nuclídeos especulares, quando o Z de um é igual ao N do outro e o Z do outro é igual ao N do 1. Então, eles são especulares. O Z de um igual ao N do outro e o Z do outro igual ao N do 1. Tá? Então, isso e vice-versa ali, como está escrito. Esse é um par, é um conjunto de nuclídeos especulares que a gente chama. Então, vou dar um exemplo. Não vou fazer, sugiro que você pause o vídeo e determine número de massa, número de prótons e número de nêutrons de cada um desses nuclídeos agora. Não são só elementos, tá? São nuclídeos, porque o elemento é dado só pelo símbolo ali, hélio, carbono, nitrogênio, hidrogênio, deutério, trítio, aqui no caso, né, hidrogênio, deutério e trítio, prata, paládio, silício, enxofre, isso aqui é o elemento. Esse conjunto desse elemento com certo número de prótons e certo número de massa é um nuclídeo, tá? Então, aí eu tenho a representação de 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 nuclídeos. Então, aí são 13 nuclídeos e aí você brinca com cada um desses conjuntinhos para ver se eles são simétricos, isótopos, isótonos, tá? Sugiro fortemente que você faça isso para pegar bem essa nomenclatura. Bom, também questão de nomenclatura, pessoal. Quando o número de massa é abaixo de 20, tá? A gente arbitra isso, uma convenção nossa dentro da química nuclear, da física nuclear.
considerar um nuclídeo leve. Então os leves têm o número de nucleons abaixo de 20, hidrogênio, hélio, e assim vai, carbono, né? Todos são nuclídeos leves. Os médios vão de 20 a 70, o número de nucleons, tá? Não é o número atômico. E os pesadões são o número de massa acima de 70, número de nucleons acima de 70. Então, só para a gente se entender, tá? Quando a gente está falando de nuclídeos leves, eu estou falando de número de massa aí por volta de 10, 5, 1, 2, até 20, mais ou menos. Os médios entre 20 e 70 e os pesados acima de 70. Os naturais são os que têm número de prótons menor ou igual a 92, portanto, o urânio é o máximo elemento natural, o nuclídeo natural é o urânio, tá? É o que se forma naturalmente no universo, por vários processos que a gente vai ver em algum momento ainda ao longo do curso. Então, a natureza consegue formar, o nosso universo consegue formar hoje até o urânio. Então, são elementos naturais que a gente encontra na natureza. E os artificiais, eles são produzidos. Em geral, a gente submete esses elementos naturais a um bombardeio ali de partículas, como prótons e nêutrons. A gente submete isso a partículas, gera reações nucleares e a gente vai conseguindo formar elementos transurânicos, que são mais pesados ali que o Z igual a 92, como Z93, Z94, etc. E são artificiais, a gente produz isso em laboratório, eles não são encontrados aí na natureza, são os transurânicos, tá bom? A gente ainda tem a diferença entre os nuclídeos que são energeticamente estáveis e os que são energeticamente instáveis, ok? Os energeticamente estáveis são na faixa de 280 nuclídeos. São tipos de núcleos, né? Elementos com certo número de prótons e nêutrons. São cerca de 280 tipos de núcleos aí que são estáveis. Carbono 12, por exemplo, é estável, é um nuclídeo estável, tá certo? O oxigênio 16, se não me engano, também é estável. E assim por diante. Então a gente tem nuclídeos que são estáveis. E os instáveis são aqueles que passam por processos de transmutação nuclear. Eles se modificam e se transformam em outros nuclídeos, se transformam em outros elementos. E emitem radiação nesse processo, tá, gente? Então são elementos aí radioativos, eles são elementos instáveis e existem cerca de 1.500 nuclídeos que são energeticamente instáveis. Então, pessoal, quando a gente olha a tabela periódica lá com cento e poucos elementos, aquilo ali representam cento e poucos nuclídeos, mas existem aí 1.700, 1.800 nuclídeos que consideram todos aqueles elementos da tabela periódica e mais os isótopos, que são vários isótopos para cada um daqueles ali. Então, no fundo, a tabela periódica é só uma amostragem da quantidade de nuclídeos que a gente tem na natureza. Tá? Então é muito maior, esse número é muito maior, cerca de 1.800. Só que com diferentes números de prótons e nêutrons, a grande maioria deles, a grande maioria dos nuclídeos encontrados são instáveis, portanto são radioativos. Tá? Então os nuclídeos instáveis eles tendem a sofrer processos de decaimento ou fissão, eles podem se compartimentalizar, eles podem se quebrar, na esperança de se tornarem nuclídeos energeticamente mais estáveis. O maior número atômico produzido artificialmente é na faixa aí do Z igual a 112, e aí vocês vão ver a tabela periódica, tem vários elementos lá no final da tabela com um Z muito grande, que nem nome oficial eles ainda têm, então tem ununúlio, ununúnio, unúmbio, etc. São produzidos, são bastante instáveis, eles rapidamente decaem, viram outras coisas. Então eles vivem tempos muito curtos em laboratório e por isso eles estão em processo ainda de ser batizados, né? De ser dado nome para esses caras. Então esses são os nuclídeos aí instáveis de alto Z, né? Que são artificialmente produzidos. Então existem cerca de 1.700, 1.800 nuclídeos conhecidos entre os naturais e os artificiais, entre os estáveis e os instáveis, tá? Então tem um monte de nuclídeo aí, muito mais do que aqueles que são representados na tabela periódica. E vocês vão ver mais pra frente, se não me engano é na próxima aula, se não me falha a memória, que a gente vai ver como que a gente representa esses nuclídeos. Então a tabela periódica é só uma amostragem deles, existe um número muito maior e a representação de todos eles, ou seja, todos da tabela periódica mais os seus isótopos, eles são representados numa outra estrutura chamada
carta de nuclídeos. A gente vai trabalhar muito com essa carta de nuclídeos aí, para entender essa carta e saber interpretar essa carta de nuclídeos, tá? Então todos eles são representados num diagrama também, como se fosse a tabela periódica, mas se chama carta de nuclídeos. Mais para frente a gente vai ver. Bom, vamos lá. Então, dada essa nomenclatura inicial, começamos a analisar de fato os núcleos. Primeiro, quando a gente fala de formato do núcleo, a gente pode dizer que ele tem um formato mais ou menos esférico, tá? Então, para quaisquer fim prático, a gente pode pensar que o núcleo é como se fosse uma bolinha cheia de nêutrons e prótons lá dentro, né, na parte central ali do átomo, lá dentro do átomo, lá no centro do átomo. Então, a gente pode imaginar que o núcleo é mais ou menos esférico. Mas, embora a gente possa fazer isso, é importante que a gente saiba discutir algumas peculiaridades disso, ou seja, saber discutir que não é bem assim, não é exatamente uma bolinha perfeita, não é um esférico perfeito. Tá? Então estamos já começando a pensar no núcleo, pensando em estrutura, em propriedades do núcleo, que é o tchan da aula de hoje. Tá? Então, primeiro, os estados excitados nucleares. Professor, como assim, meu Deus? Gente, existem estados excitados de elétrons, quando os elétrons passam para outras camadas de energia. O núcleo também tem isso. Então, lembra que os prótons e os nêutrons, eles são férmions, tá? A gente viu isso em aulas passadas, ou seja, eles não podem ocupar o mesmo nível de energia. Se eles não podem ocupar o mesmo nível de energia, existe também um modelo de camada nuclear, ou seja, é como se cada próton do núcleo ocupasse um nível de energia diferente, com números quânticos diferentes, da mesma forma que os elétrons têm números quânticos diferentes. Então isso também acontece para o núcleo. Tá? Existem números quânticos associados aos prótons, números quânticos associados aos nêutrons, e eles ocupam estados com números quânticos distintos. Então eu posso ter um núcleo com um estado excitado. Eu posso ter um núcleo em que tenham prótons e nêutrons em estados de energia mais alto. Mas ele não vai deixar de ser uma esferinha, no sentido de que ele não vai estar lá fora do núcleo, etc. Não é isso, não é uma escada. Tá? São estados quânticos ali, estados energeticamente excitados. Então, se eu tiver esse núcleo num estado excitado, ele pode ganhar configurações espaciais um pouco diferente do formato esférico aproximado. Tá? Então, ele pode ficar um pouco mais alongado, ou como eu vou dizer assim, uma bolota um pouco maior com uma bolotinha um pouco menor, tipo um formato de um João Bobo. Então, os estados excitados nucleares, eles podem diferir dessa aproximação esférica, se eu tiver prótons e nêutrons em estados excitados, mais altos aí de energia, dentro desses níveis de energia que existem dentro do núcleo. Segundo, mesmo estados não excitados, em que o formato esférico é uma boa aproximação, lembra que existe vibração térmica, essas coisas não estão paradas. Então os nucleons são todos agitados e se movendo dentro do núcleo. Prótons e nêutrons não estão parados lá, eles trocam de lugar, eles se movimentam, então é como se fosse um fervilhar natural que acontece com o próprio núcleo. Tá? Então, o núcleo não é um objeto duro, estático, que não muda nunca. Ele ferve por causa da energia térmica. Então, esses nucleons estão excitados, estão se movendo, estão sempre agitados dentro do núcleo. Tá? Bom, número 3, os nucleons também têm seu próprio tamanho, ou seja, o próton tem o seu tamanho, o nêutron tem o seu tamanho. E dessa forma, a esfera não pode ser absolutamente perfeita, porque a superfície é feita de nucleons, que, portanto, tem seu próprio tamanho. Então, a superfície é bem rugosa, tá? E lembra que é uma coisa em movimento. Então, não é bem uma esferinha perfeita. A esfera é como se fosse uma aproximação média ali do tamanho do núcleo, mas é como se fosse um monte de bolota ali em movimento e, portanto, uma superfície rugosa, tá? E número 4, a gente não pode pegar um núcleo, né, e medir com uma régua ali, saber o tamanho dele. Ele tem tantos femtometros, né, tantos nanômetros. Ele tem a ordem de femtometros, que é 10 a menos 15 do metro. Mas não dá para medir com uma régua. Então o raio nuclear, ele vai depender, né, o raio da bolinha aproximada nuclear, para cada um dos nuclídeos, ele vai depender do método escolhido para a gente fazer essa medição. Tá bom? Então, se a gente escolhe métodos diferentes, eventualmente a gente vai ter um resultado levemente diferente para o mesmo nuclídeo. Tá? Isso pode acontecer.
Então, em geral, pessoal, quando a gente fala do método, uma das maneiras que a gente tem para determinar esse raio nuclear, esse Rzão, qual é o raio em metros aí do núcleo, a gente fala do experimento de Rutherford, que é aquele que a gente viu, acho que na primeira aula, né? Que é bombardear esses núcleos com partículas alfa e pelo desvio que essas partículas vão ter, a gente consegue estimar o tamanho dos núcleos que estão gerando esses desvios para essas partículas, tá? Então a gente consegue uma relação empírica, essa relação experimental para o raio nuclear, ou seja, o raio dos núcleos dos diferentes nuclídeos ou dos diferentes elementos que a gente tenha lá. Então o R é o raio nuclear em metros, o R0 é a chamada constante de raio e o A é o número de nucleons, ou número de massa, né, do meu nuclídeo, que é adimensional, é simplesmente quantos nucleons eu tenho no meu núcleo. Então a constante de raio se mede em metros, o raio nuclear se mede em metros, então a gente vê que o raio, para cada nuclídeo com A diferente, ele vai ter mais ou menos obedecendo essa regra aqui. Então o raio é o R0 vezes A elevado a 1/3. Ou raiz cúbica de A, né? Que é a mesma coisa. E o A é um número, tá, gente? É o número de nucleons que eu tenho lá no meu nuclídeo. Bom, a constante de raio ela pode ser entendida como sendo o raio de um nucleon, então é como se fosse o raio do próton ou o raio do nêutron, tanto faz, é suficiente para a gente entender dessa forma. Então essa constante vale, tá ali para vocês, ó, 1,16 femtometros. É o raio de uma bolinha como se fosse o tamanho de um próton ou o tamanho de um nêutron, tá? Então, ou 1,16 femtometro ou 1,16 Fermi, é a mesma unidade, tá? Ou 1,16 vezes 10 a menos 15 do metro. Então, esse é o tamanho de um nucleon, ok, gente? O tamanho do núcleo, o raio do núcleo, aí você usa a fórmula de cima lá para determinar. Então, só para brincar, se a gente usar essa fórmula aí, por exemplo, para o hidrogênio 1, né? Que ele só tem um próton e nenhum nêutron, então o tamanho do núcleo é o próprio tamanho do próton. Por isso que a constante de raio é como se fosse o tamanho do próton ou do nêutron, porque o hidrogênio 1 tem o raio, que é o raio do próton, ok? Então se eu puser o Azão lá igual a 1, que ele só tem um nucleon, o raio dele é o próprio R0, ok? Por isso que ele é o próprio raio do nucleon, que é 1,2 Fermi. Tá? Que é o valor que a gente tinha antes, ali, cerca de 1,16 ali e tal. Então, aproximadamente 1,2 Fermi é o raio do hidrogênio, que é o raio do próprio próton, que é o raio do próprio nêutron, mais ou menos, aí, para ter uma noção do tamanho dessas partículas. Agora, o ferro 56, veja, o ferro 56 tem 56 nucleons, ele tem 26 prótons e 56 nucleons, então 56 menos 26 dá 30, então ele tem 30 nêutrons, 26 prótons, 56 nucleons. Se eu botar A igual a 56 e fizer a conta, vai dar um raio de 4,59 férmions. Veja que não é muito maior. Isso é muito interessante, tá? Que a gente tem que começar a entender para o núcleo. Se eu pegar o califórnio 252, que é outro nuclídeo, ele tem 98 prótons, aí subtrai aqui para achar o número de nêutrons, não me interessa agora qual é, mas ele tem 252 nucleons. 252 nucleons a mais que o próton, né? que o hidrogênio 1. E o raio dele é 7 vezes maior só. Então, ou seja, à medida que os nucleons vão tendo, aliás, à medida que os nuclídeos vão tendo mais nucleons, lembra que eles vão se aglomerando nesse formato esférico. Então eu tenho um núcleo que não é muito maior, porque isso é um sistema tridimensional. Então eu posso ter 200, 300 nucleons ali e ele vai inchando esfericamente. Então o raio não aumenta na mesma proporção que o número de nucleons. Ele aumenta com a raiz cúbica do número de nucleons, por isso que não cresce tanto, tá? Então o próton, que é o hidrogênio 1, ele tem mais ou menos um raio de 1,2 fermions, fermis, não fermions, e o califórnio 252 tem 252 nucleons e um raio 7 vezes maior, tá? Então ele é só um pouco maior aí que o próton, que o hidrogênio 1, tá beleza? Então a grande diferença de massa, mas pouca diferença no valor do raio. Então, por isso que os raios nucleares são da ordem de Fermis. São da ordem de 10 a menos 15. Não interessa quantos nucleons tem, é tudo mais ou menos dessa ordem de tamanho de 10 a menos 15 metros.
Beleza, então eu entendi os raios, agora vamos entender as massas. Depois a gente vai entender as densidades, que é a quantidade de nucleons por unidade de volume. Mas aí para saber volume eu tenho que saber o raio. E para saber densidade eu tenho que saber a massa. Então a gente está começando a construir todos os parâmetros que a gente precisa para entender as características dos núcleos, dos nuclídeos. Ok, gente? Bom, então as massas nucleares elas são determinadas em espectrômetros de massa. Então basicamente a gente pode pegar um gás, por exemplo, um elemento, vaporizar isso, ionizar, passar uma corrente ali para ionizar, enfim, e depois jogar, acelerar num acelerador de partículas ali, num campo elétrico, depois jogar num campo magnético e ver como que ele se deflete, como que ele caminha lá dentro do campo magnético. E a gente pode, com essas técnicas, a gente não vai falar especificamente do funcionamento aqui desse espectrômetro de massa, embora seja bem interessante a ideia, a gente tem meios, tá, de saber a massa dos átomos e a massa dos núcleos aí de uma maneira geral, desde que a gente desconte a massa dos elétrons. E a massa dos elétrons também, em espectrômetros de massa, a gente consegue determinar. Então, no fundo, a gente consegue meios de determinar experimentalmente as massas nucleares, tá bom? Então, considerando essa tabelinha aqui, ó, a gente já sabe hoje que a massa do próton, bom, deixa eu começar, né? A unidade de massa atômica que a gente ouve falar, que antigamente era chamado de UMA, unidade de massa atômica, hoje é chamado de 1 Dalton, que é a unidade aqui, a unidade de Dalton, em homenagem aí ao Dalton, do modelo atômico de Dalton, etc. Então hoje a gente chama de 1 Dalton, é uma unidade de massa atômica. E isso equivale em quilogramas, tá? Em quilogramas, então aqui 1 Dalton equivale em quilogramas, 1,65806 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Então uma massa minúscula, muito pequena, a unidade de massa atômica, 1,65 ou 1,66 aproximadamente, vezes 10 a menos 27. A massa de um próton é mais ou menos isso, a massa de um nêutron é mais ou menos isso. Não é exatamente igual, porque a unidade de massa atômica ela é 1/12 da massa do carbono, do núcleo do carbono, né? Então essa é a unidade de massa atômica e por isso que dá um pouco diferente aqui. E vai ter a ver com a energia de ligação, que a gente vai ver depois. Bom, a massa de um próton então é 1,67, 0,12 vezes 10 a menos 27. A massa de um nêutron é 1,67243, levemente maior que a do próton, vezes 10 a menos 27. E o elétron é o peso leve da parada, né? Ele tem uma massa de 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Então ele é cerca de 1000 vezes, na verdade é 1800 vezes ali mais ou menos, mais leve que o próton. Ele é muito mais leve. Ou seja, a massa das coisas ao nosso redor e a nossa própria massa, ela é praticamente devida à presença dos núcleos e não dos elétrons. Então, grande parte da massa dos objetos, das canetas, das paredes, das construções, é por causa da massa dos núcleos, que é a massa dos prótons e dos nêutrons, que é muito maior que a massa dos elétrons. Então, se a gente fosse constituído apenas de elétrons, a gente seria muitíssimo mais leve, né? Mas a gente é constituído também de núcleos, e esses núcleos é que são responsáveis por uma parte muito grande das nossas massas e dos objetos em geral, tá? Bom, aí eu pergunto para vocês, aqui está a massa em quilogramas para a unidade de massa atômica, para o próton, para o nêutron e para o elétron. E por que tem uma outra coluna com a massa em MeV? Para quem lembra, eV é elétron-volt, que é uma unidade de energia. Então, MeV é 1 milhão dessa unidade de energia, que é 1 milhão de elétron-volts. Tá? Ou seja, essa tabela aqui está dando valores de energia para as massas. Como assim, gente? Lembra que existe aquela fórmula do Einstein, a fórmula da relatividade, que mostra a equivalência entre massa e energia. Então essa é uma maneira que eu preciso alertar vocês que vai aparecer muito na química nuclear ou na física nuclear, que é a representação das massas em termos da energia equivalente. Por quê? Bom, gente, porque é um saco, sendo bem sincero aqui com vocês, ficar levando a massa desse átomo, a massa desse núcleo é não sei quanto vezes 10 a menos 27, e ficar carregando esse 10 a menos 27 para lá e para cá. É um saco. Então o que eles fizeram é pegar essas massas,
tá, gente? Botar nessa fórmula da equivalência entre massa e energia, então você bota a massa em quilogramas, cuidado das unidades, tá? Não pode ser gramas. Tá? Então você bota a massa em quilogramas, multiplica pela velocidade da luz ao quadrado, que é um valor bem alto, tá? Que vai dar aí 10 a 16, a velocidade da luz é 3 vezes 10 na 8, então 3 vezes 10 na 8 ao quadrado é 9 vezes 10 a 16. Então você multiplica 9 vezes 10 a 16 pela massa em quilogramas, você vai achar a energia equivalente àquela massa. E aí é isso que está representado nessa tabela aqui. Tá, gente? Então é muito mais bonito de ver assim, né, do que ver com esse 10 a menos 27. Então acostumem-se, vai aparecer muito isso. Então essa energia, repito, é a energia equivalente à massa que esses caras aí têm. Tá? Aí vocês vão dizer, tá, professor, mas espera aí, aqui está em MeV. A energia que eu calculo por aqui no sistema internacional vai sair em joules. Beleza, vocês também vão ter que ficar atentos a isso, ou seja, existe, né, uma conversão de joule para elétron-volt. 1 elétron-volt de energia é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules de energia. Então você vai achar o resultado aqui em joules e vai converter isso ou para elétron-volt ou para mega elétron-volt, que é o MeV, tá bom? Então se quiser converter para MeV, é só usar essa regrinha de 3 aqui. Um MeV é 1,6 vezes 10 a menos 13 joules. E aí foi isso que eles fizeram para chegar nesse resultado. Sugestão, pausa o vídeo, faz a conta, porque vocês têm que praticar isso, tá? Então a massa pode ser representada em termos da energia equivalente. Essa é a lição aqui desse momento. E uma outra discussão que eu acho legal de comentar com vocês sobre essa fórmula aqui que a gente está vendo, se eu pegar a massa, tá, de 1 grama, se eu pegar lá uma balinha de tic-tac, deve ter mais ou menos isso, talvez um pouco mais que 1 grama, mas se eu pegar a massa de 1 grama e converter isso em energia em joules, então 0,001 quilos vezes esse valor aqui, que é o C quadrado, esse resultado de energia em joules, pessoal, é equivalente à energia necessária, eu acho isso muito louco, para erguer 10 milhões de carros Fiat Uno até 1 quilômetro de altura. Isso é a massa equivalente, aliás, a energia equivalente a uma massa de 1 grama. Tá? Então, converter massa em energia, se a gente pudesse fazer isso facilmente, seria a solução dos nossos problemas de energia no mundo. Tá? Os reatores de energia nuclear, eles tentam fazer isso. A energia nuclear vem da perda de massa em reações nucleares. Só que são perdas não de 1 grama, são perdas lá de 10 a menos 27, 10 a menos 25, etc. São perdas de massa muito pequenas que se convertem em energia. Por isso que a gente está penando aí para tentar gerar processos cada vez mais eficientes de geração de energia elétrica. Bom, e aí vamos ver. Antes de falar de energia de ligação, tem uma tabelinha que eu queria mostrar para vocês. Que é o seguinte, olha só. Um próton e um nêutron, está aqui a massa em MeV, que foi o que a gente acabou de ver ali na tabela anterior, e a massa em quilogramas. Tá? Tirei da tabela anterior, nada mais. Agora olha que interessante. Se eu pegar o núcleo do deutério, que é esse nuclídeo aqui, H1, que só tem Z igual a 1 e A igual a 2, então ele tem um próton e um nêutron, esse deutério ele é um isótopo do hidrogênio. Se esse núcleo só tem um próton e um nêutron, a massa dele, pessoal, deveria ser a soma da massa do próton e do nêutron. Mas não dá. Eu já estou falando em termos de energia, tá? Se vocês quiserem fazer a conta em quilogramas, fiquem à vontade, mas é um saco ficar falando com aquele 10 a menos 27. Então é por isso que eu estou já usando em energia, porque vocês vão ter que se acostumar aí, não vai ter choro, tá? Então a massa do deutério é 1875,613 MeV, a energia equivalente à massa dele. Mas não é a soma das massas do próton e do nêutron. É um pouco menor, 2,225 MeV, menor que a soma das massas. Puxa vida, como assim? Se eu pegar o hélio 3, que é um isótopo do hélio 4, tá? Esse nuclídeo aqui, hélio 2 com massa 3, ele tem uma massa total, o núcleo dele tem uma massa total de 2.808 MeV, que não é a soma de 2 vezes a massa do próton mais a massa do nêutron. Faz a conta.
pega a massa do próton, multiplica por 2, pega a massa do nêutron, soma com esse resultado, não vai dar a massa do hélio 3. A massa do hélio 3 é menor, pessoal, que esse cálculo que você fizer individualmente. Tá? O hélio 4, que é a famosa partícula alfa, o núcleo de hélio 4, que é a famosa partícula alfa, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, faça a conta. Multiplica esse por 2, multiplica esse por 2, soma, e a massa do hélio 4 vai dar menor, pessoal, que esse resultado que você obteve. E essa diferença é de 28 MeV de energia equivalente. O núcleo do hélio 3 vai dar uma diferença de 7,7 MeV de energia equivalente. E assim por diante, ou seja, tem algum problema aqui. Por que eu junto prótons e nêutrons e o resultado dessa união gera uma massa menor, pessoal, do que as massas individuais somadas? Isso é muito importante de a gente entender, muito, tá? Por que gera uma massa menor do que a massa individual? É só lembrar, porque para eu romper um núcleo, se eu quiser pegar um núcleo já formado e romper esse núcleo, eu vou ter que dar energia, eu vou ter que fornecer energia para quebrar. Então, gente, é por óbvio que se eu tiver que fornecer energia para quebrar um núcleo em todas as partículas individuais que o constituem, tá? Repito, se eu tenho que dar energia para quebrar um núcleo nas partículas individuais que os constituem, então quando essas partículas se juntam para formar um núcleo, então eu tenho um monte de prótons e nêutrons tudo separado, se eu quiser pegar esses caras e juntar para formar um núcleo, eles têm que liberar energia por conservação, pessoal. Então, quando eu tenho formação de um núcleo a partir das partículas separadas, eu tenho liberação de energia para o ambiente. Essa energia é a chamada energia de ligação. Tá? Então, é isso que responde para onde que vai essa diferença de massa aqui em termos de energia equivalente. Então, por que o alfa, né? Por que o hélio 4 é mais leve do que 2 prótons e 2 nêutrons separados? Porque na hora que junta, ele libera essa energia que é a chamada energia de ligação. E, consequentemente, pessoal, se eu quiser explodir, aí, entre aspas, um hélio 4 em 2 prótons e 2 nêutrons, separar tudo, qual é a energia que eu tenho que pagar para isso? 28,353 MeV de energia, que eu posso converter para joule, enfim, é uma unidade de energia. Então, se eu pagar essa quantidade de energia para esse núcleo, eu posso separar esse núcleo nas partículas que o constituem. Tá? Então, isso é energia de ligação. Quando eu tenho a formação de um núcleo, isso libera energia de ligação. Por quê? Porque, bom, se eu quiser quebrar, eu vou ter que pagar essa energia. A quebra não acontece espontaneamente, eu tenho que dar energia para quebrar esse núcleo ali nas partículas que o constituem. Então, na hora que forma, obviamente, eles têm que liberar essa energia para o ambiente. Tá? Então, isso é energia de ligação. Então, essa diferença de massa ocorre pela necessidade de existir uma energia capaz de manter os nucleons coesos, né? Essa energia que é a energia de ligação. Então, uma parte dessa massa total é convertida em energia de ligação e liberada para o ambiente. É isso que a gente está discutindo aqui. Tá? Então, a energia de ligação é liberada no processo de formação. E se eu quiser separar um núcleo em todas as partículas constituintes, eu tenho que dar uma porrada, né? Tenho que fornecer energia para devolver essa quantidade liberada e poder separar todo mundo. Então, para você calcular essa energia de ligação, tá? Que eu vou chamar aqui de B, é simplesmente ΔM, que é a diferença das massas vezes a velocidade da luz ao quadrado. É só isso, é a diferença de massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E a diferença de massa são as massas separadas, ou seja, a massa de todos os prótons individuais e todos os nêutrons individuais, menos a massa resultante, que é a massa coesa, que é a massa daquele núcleo formado ali no processo. Essa é a diferença de massa. Tá? Então, as massas separadas menos a massa que eu tive no final do meu processo. Bom, então, o ΔM, que é a diferença de massa, é Z vezes a massa de prótons, são as massas separadas, então eu tenho Z prótons separados, mais N vezes, que é A menos E é o número de nêutrons, né? Então, N vezes a massa do nêutron individual, aqui é a massa do próton individual, aqui é a massa do nêutron individual,
Portanto, esses dois termos aqui são as massas separadas, tá, gente? Obviamente, menos a massa do núcleo, Mn, que é a massa coesa, a massa do meu resultado final ali. Então, essa é a diferença de massa que me permite calcular a energia de ligação. Pessoal, então regra, energia de ligação é energia liberada na formação, na união dos nucleons naquele núcleo específico. E se eu quiser separar, eu tenho que pagar de volta essa energia de ligação, tá? Então só cuida aí ao sistema de unidades, tá, pessoal? Para usar essa fórmula aqui, o ΔM tem que ser em quilogramas, então essas massas aqui tudo em quilogramas, portanto com aquele 10 a menos 27 do inferno lá, tá? Faz a conta, o C quadrado, C é 3 vezes 10 na 8 no sistema internacional, que é a velocidade da luz, e aí você vai ter o B em joules, e se você quiser o B em MeV ou em electronvolt, tem que fazer a conversão, como a gente viu ali ainda há pouco, tá? Então cuida aí com o sistema de unidades usados. E a gente pode também fazer, isso aqui é uma outra propriedade interessante para os núcleos, que é pegar o resultado do B, pessoal, e dividir pelo número de nucleons que esse nuclídeo tem, que esse elemento tem. Então, se eu pegar o B resultante ali e dividir por A, eu vou ter uma espécie de energia de ligação média, uma espécie de energia de ligação por nucleon, tá? Que é como se fosse a quantidade de energia de ligação que cada nucleon liberou para poder constituir ali aquele núcleo. Então, é como se fosse uma energia de ligação média. Quanto de energia de ligação por nucleon a gente tem lá. Então, a gente pode fazer essa conta, né? O Bn, que é a energia de ligação por nucleon. Cuidado com esses nomes, tá? O B sozinho, repito, é energia de ligação nuclear. O Bn é energia de ligação por nucleon. Então, é dividindo B pela quantidade de nucleons que eu tenho ali no meu sistema, tá bom? E aí, gente, vamos lá. Quanto maior for a energia de ligação por nucleon, significa que mais energia de ligação eu vou ter ali no meu sistema. Mais bem preso vai estar cada nucleon do meu núcleo, certo? Porque ele liberou mais energia, né? O B dividido por A dá energia de ligação por nucleon. E quanto maior a energia de ligação, gente, como a gente acabou de ver, mais energia eu precisaria dar para separar. Então, o que isso significa? Significa que se o Bn é grande, mais estável vai ser aquela quantidade de prótons e nêutrons, mais estável vai ser aquele nuclídeo, mais estável vai ser aquele elemento. Tá? Então, quanto maior for o Bn, maior a estabilidade do meu nuclídeo. E se a gente fizer essa conta, então, a gente vai ter esse gráfico. Tá? Se eu pegar diferentes valores de A e pegar os Bs, que a gente já viu como é que calcula, é o ΔM vezes C quadrado. Então, se eu pegar o B e dividir para cada nuclídeo com diferentes números de massa, com diferentes números de nucleons, o resultado vai ser uma curva parecida com essa aqui que está desenhada. Tá? Então, ó, isso aqui é a energia por nucleon, E dividido por A, então é o Bn, tá? Em MeV, tá com o resultado aqui em MeV, e aqui para diferentes As, para diferentes nuclídeos com diferentes números de massa. Então, o que a gente vê, pessoal, é que tem um máximo, essa curva tem um pico aqui, ó, tá? E esse pico é para mais ou menos 56 nucleons. E 56 nucleons é a família isobárica onde está, por exemplo, o ferro 26 da tabela periódica. Então, por isso que ele está identificado aqui, que é o ferro com o Z26 e A56, então é o ferro 56, né? E o ferro 56 é a família isobárica, ou seja, todo mundo que tem o mesmo número de massa, que é o conjunto isobárico mais estável. De novo, gente, da onde que eu tirei isso? Por isso que vocês têm que entender a parada. Eu tirei essa estabilidade maior pela energia de ligação média, pela energia de ligação por nucleon, que para a família isobárica do ferro 56 é da ordem de 8,5 MeV. Então essa é a energia para cada nucleon. Então cada nucleon libera cerca de 8,5 MeV de energia, em média, ali, né, para formar o ferro 56. E toda a família isobárica, né, dos isóbaros do ferro 56. Então,
esse é o conjunto mais estável. O elemento da tabela periódica, portanto, mais estável que a gente tem é o ferro 56. Como é que eu sei disso? Por causa desse gráfico aqui, que é o resultado da energia de ligação por núcleo. Tá bom? Outra coisa que a gente percebe, pessoal, é que se vocês pegarem os nuclídeos de pesos médios a pesado, ou seja, a partir do A igual a 20, aqui, ó, A igual a 15, um pouquinho antes aqui, do A igual a 15, o A igual a 20, a gente vê que mais ou menos todo mundo aqui, todos os nuclídeos, estão em volta da energia média por núcleo de cerca de 8. Tá? Então, o nosso BN é aproximadamente 8 MeV por núcleo, né? Para esses elementos de médios a pesados. Isso é bem interessante aí de a gente saber. Tá? Então, essa é uma espécie de energia de ligação média por núcleo para elementos médios e pesados na faixa de 8. É isso que esse gráfico também me permite concluir. Tá, beleza? Então, se isso é verdade, né, a energia de ligação cresce aproximadamente de forma linear com o número com o número de nucleons, né? Quanto mais nucleons eu coloco, maior a energia de ligação. De forma aproximadamente diretamente proporcional, né? Linearmente crescente, para nuclídeos de médios a pesados. Então, é aproximadamente 8, né? 8, o BN médio aqui é aproximadamente 8 MeV por núcleo para elementos médios a pesados. E repito, a família isobárica mais estável é o que tem o maior valor de BN, cerca de 8,5 MeV, que é a família isobárica do ferro 56. Muito bem, então agora a gente pode determinar a massa atômica em função da massa de todo mundo, em função da energia de ligação, etc. Então vamos entender bem essa fórmula aqui, tá? Ela parece bem esdrúxula, mas vocês vão ver que não é tão complicado assim entender da onde está vindo, né, a massa do átomo. Pessoal, massa do átomo agora. MAT, massa do átomo. MN, massa do núcleo. Tá bom, pessoal? MN, massa do núcleo. Cuidado com essas nomenclaturas todas que a gente está usando. M maiúsculo, né, massa do núcleo. MN, M minúsculo, massa do nêutron. Massa individual do nêutron. Então não vá se perdendo aí nas nomenclaturas que a gente vem usando. Então, MAT é a massa atômica, tá? do átomo, massa dos diferentes átomos que a gente tem. Ela vai ser igual ao quê? Então, veja, a gente pode pensar, esquecendo essa forma aqui, ó, esquecendo esses dois termos, que a massa do átomo é Z vezes a massa do próton, certo? Que é a quantidade de prótons que eu tenho ali, mais N vezes a massa do nêutron, lembra que A menos Z vai dar N, que é o número de nêutrons. Então, ela é Z vezes a massa do próton, mais N vezes a massa do nêutron, mais Z vezes a massa do elétron. Deveria ser só isso, soma de massa de prótons, massa de nêutrons e massa de elétrons. Mas não é menor que essa soma, por causa das energias de ligação, que a gente acabou de ver. Então, a massa do conjunto formado é menor que a soma das massas individuais. Tudo bem? Então, se eu esquecer essa parte aqui, gente, se eu esquecer essas subtrações, a massa atômica do átomo neutro, tá? Por isso que ele tem o mesmo número de elétrons e de prótons. Então, o átomo neutro tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons, então ele tem massa Z vezes a massa do próton, N vezes a massa do nêutron, Z vezes a massa do elétron. Só que a massa do conjunto é menor que a soma das massas individuais. Então, eu preciso subtrair as energias de ligação, tá? Então, é isso que essa fórmula aqui está me dizendo. Então, a massa de um átomo neutro, pessoal, a massa de um átomo neutro, eu tenho que descontar tanto a energia de ligação nuclear, que está aqui, que é o B, tá? Então, eu estou descontando B. Aí tu vai dizer, tá, professor, mas por que B dividido por C quadrado? Gente, porque isso aqui eu estou calculando massa. Então, esse termo aqui, gente, ele tem que ser um termo em quilogramas. E o B é um termo em energia, que é energia de ligação. Então, eu tenho que dividir por C ao quadrado para chegar na massa equivalente, para poder fazer sentido as unidades que eu estou usando aí. Tá? Por isso que aqui está B dividido por C quadrado. Então, vamos lá, gente. Esse termo aqui é o desconto em massa da energia de ligação do núcleo, porque na hora que forma, a massa diminui. A gente acabou de ver ali nos outros slides. E esse termo aqui, BAT, é a energia de ligação
atômica, ou seja, quando eu junto os elétrons, funciona da mesma maneira. Quando esses elétrons se juntam para formar o átomo, eles também liberam energia na forma de fótons. Essa energia que eles liberaram é a energia de ligação de cada elétron, tá? E a soma disso vai te dar a energia de ligação do átomo como um todo. Então sempre tem energia de ligação quando forma, repito, quando forma o átomo, quando bota um monte de elétrons ali em volta do núcleo, eles vão liberando energia. Se eu quiser quebrar esse átomo em um monte de prótons, um monte de elétrons e um monte de nêutrons, eu tenho que pagar tanto a energia de ligação atômica, que é a energia de ligação dos elétrons, como eu tenho que pagar a energia de ligação nuclear, para poder separar esses prótons e nêutrons aí também. Então, repito, esse termo aqui desconta a energia liberada na formação do núcleo e esse termo aqui desconta a massa equivalente da energia liberada na formação do átomo, que é a junção de todos os elétrons ali para formar um átomo neutro, que tem Z prótons e Z elétrons, tá bom? Então é isso, ó, que aqui está traduzido para o português, só para vocês entenderem melhor. Então a massa do átomo neutro é a massa de Z prótons mais a massa de N nêutrons mais a massa de Z elétrons. Só que eu tenho que descontar as massas equivalentes, né, da energia liberada na formação nuclear e da energia liberada na formação do átomo. Tudo bem? Então por isso que vai formar essa fórmula maluca aqui, importantíssima, que eu já deixo destacada nesse slide. Tá? E bom, então aqui por isso que são massas negativas, né? As massas equivalentes são negativas porque foi energia liberada, portanto energia perdida, portanto massa perdida na hora que se forma o átomo e na hora que se forma o núcleo. Bom, e aí já falei, né? Então o BAT é a energia de ligação atômica, que é análoga à energia de ligação nuclear, só que é para a formação do átomo como um todo, quando eu vou colocando elétrons ali em volta. Beleza, então, isso aqui acho que apareceu tudo, deveria aparecer com calma, tá? Não, esquece isso aqui, esquece essa parte de baixo, vamos começar por cima lá. Então nós vimos que a energia de ligação nuclear pode ser obtida através da diferença da massa entre o núcleo completo e os constituintes individuais. Volta lá nos slides e vai ver. A energia de ligação nuclear é ΔM vezes C², ou seja, a diferença da massa, que são as massas individuais, menos a massa coesa, vezes o C ao quadrado. Pode voltar lá. Tá? Então foi isso aqui que a gente viu, B igual a ΔM C². E o ΔM é Z vezes a massa do próton, mais N vezes a massa do nêutron, menos a massa do núcleo. Mn, M maiúsculo, é a massa do núcleo formado ali no processo. Tá? Mas do ponto de vista experimental, pessoal, quando a gente mede experimentalmente a massa, a gente mede a massa atômica muito mais facilmente do que a massa do núcleo, porque a gente não consegue experimentalmente arrancar todos os elétrons facilmente. Então, quando a gente mede num experimento, a gente mede a massa atômica, o MAT, e não a massa MM, que é a massa do núcleo. Tá? A gente mede o MAT. E a massa atômica a gente viu ainda há pouco, estava ali no slide anterior. Z vezes a massa do próton, mais N vezes a massa do nêutron, mais Z vezes a massa do elétron, né? Isso foi um átomo neutro, menos a energia de ligação nuclear convertida para massa, portanto dividido por C ao quadrado, menos a energia de ligação do átomo como um todo, convertido para massa, portanto dividido por C ao quadrado. Tá? Só que a energia de ligação atômica para Z elétrons pode ser aproximada por Z vezes a energia de ligação de cada elétron com o núcleo de hidrogênio. Isso aqui é uma aproximação que eu estou fazendo. Tá? Isso é uma aproximação que eu estou fazendo. Então, a energia de ligação atômica para Z elétrons, que é o total de elétrons que eu tenho ali, eu vou considerar Z vezes a energia de ligação de cada elétron com um próton, que é a energia de ligação do hidrogênio. Tá? Então, eu sei a energia de ligação do hidrogênio experimentalmente, e aí então eu vou considerar isso. Ó. A energia de ligação atômica, eu vou aproximar, isso aqui é uma aproximação, tá? Z vezes a energia de ligação de um elétron com um próton. E por que eu estou fazendo isso? Porque a energia de ligação de um elétron com um próton eu conheço,
é a famosa energia de ligação do hidrogênio, BH. Então isso aqui é uma aproximação, tá? Uma estratégia que a gente faz para poder trabalhar com esse B atômico. Então o B atômico é Z vezes o B do hidrogênio. E aí se eu fizer essa substituição, ó, a fórmula de cima fica igual, tá aqui, só troquei o B atômico por Z vezes a energia de ligação do hidrogênio dividido por C ao quadrado, tá? Para converter isso para massa. Então, eu posso juntar aqui todo mundo que está com Z, botar tudo aqui na frente, Z vezes a massa do próton, mais Z vezes a massa do elétron, mais Z vezes a energia de ligação do hidrogênio, e aqui N vezes a massa do nêutron menos BC quadrado. Só rearranjei os termos aqui. Tá? Então, foi essa fórmula aqui, era a outra que eu tinha terminado lá. Bota o Z em evidência, porque está aparecendo nesses três termos, ó. Então fica Z vezes massa do próton, mais massa do elétron, mais, ou menos, né, porque subtraiu, a energia de ligação do hidrogênio por C ao quadrado e o restante que eu tenho aqui no final. Pessoal, olha que interessante. Massa do próton mais massa do elétron menos a energia de ligação do próton com o elétron, isso aqui é exatamente igual à massa do hidrogênio. Tá? É exatamente igual à massa do hidrogênio. Porque quando eu formo o hidrogênio, se eu medir a massa do hidrogênio, eu já descontei a energia de ligação do elétron e do próton, porque eu estou medindo a massa do hidrogênio, que é um elétron e um próton. Tá? Então, é por isso que eu fiz aquela estratégia de substituir pela energia de ligação do hidrogênio. Então, fica a massa atômica, ou Mzão, agora mais uma nomenclatura, tá? Quando eu chamo Mzão, eu estou me referindo à massa do átomo como um todo. Eu posso representar essa massa do átomo como sendo Z vezes a massa do hidrogênio, não é do próton, tá? Z vezes a massa do hidrogênio, mais N vezes a massa do nêutron individual, menos B sobre C quadrado. B é a energia de ligação nuclear agora, não é mais a energia de ligação atômica, é a energia de ligação nuclear, B nuclear, ok? Consequentemente, pessoal, bom, tá aqui a massa do hidrogênio, né? Então B é a energia de ligação nuclear, Z é o número atômico, A é o número de massa, mH é a massa tabelada, medida do hidrogênio, M é a massa do nêutron individual e o Mzão é a massa medida ou tabelada de um átomo qualquer. Pessoal, por que eu fiz essas contas? Você não precisa saber fazer todas aquelas contas, mas tem que ver alguma vez na vida como é que se faz. Essa fórmula importantíssima, deixa ela em negrito aí no seu caderno, tá? Ela relaciona, então vamos lá, a massa do átomo, massa medida, tá? Massa medida de um átomo, ou M ou MAT, massa do átomo, massa medida, com a energia de ligação nuclear, não do átomo, com a energia de ligação nuclear. Então, é uma forma prática de você calcular. Olha, eu meço lá a massa de um átomo, agora eu quero saber a energia de ligação do núcleo daquele átomo. Meu Deus, como é que eu faço? É com essa fórmula aqui. Então, repito, essa fórmula relaciona a energia de ligação nuclear, que é o B, com a massa dos átomos, envolvendo prótons, nêutrons e elétrons. Então, gente, experimentalmente a gente mede a massa atômica e agora, por meio da massa atômica, eu consigo saber a energia de ligação dos núcleos, tá bom? E aí, a tabela de massas que você vai considerar medidas, as massas medidas, as massas experimentalmente medidas, eu vou disponibilizar isso para vocês lá no sistema acadêmico, que eu tirei desse livro aqui, que é o Chung, Introdução à Física Nuclear, que está aqui. Deixa eu botar aqui para vocês. Aqui. Tá? Então esse é o arquivo que eu vou disponibilizar lá, e essas são as massas atômicas, MAT ou M, que vocês vão considerar para aquela fórmula ali para determinar a energia de ligação dos núcleos, a energia de ligação nuclear.
Então, por exemplo, ó, veja, hidrogênio não tem só um, tem três, que é o hidrogênio 1, o deutério e o trítio, o hélio 3 e o hélio 4, o lítio 6, o lítio 7 e o lítio 8. Então, são os diferentes nuclídeos, tá, gente? Elementos, não, elemento é hidrogênio, hélio, lítio, berílio, mas aqui, para cada uma dessas linhas, eu tenho um nuclídeo diferente. Então, o boro 8, o boro 9, o boro 12... o flúor 19, o flúor 22, ou seja, essa é a tabela que você vai consultar, tá? Para todos os nuclídeos. Então essa tabela com a massa de todos os nuclídeos, aí massas medidas, tá? Só cuida que essas massas aqui, deixa eu ver qual que é a unidade que ela tá. Está em unidade de massa atômica, está em Dalton, tá, pessoal? Então essa aqui tá a massa em Dalton. Aí lá na aula a gente viu a conversão de Dalton para quilograma, se você precisar tá lá, e de Dalton também para mega electron volt, né? Se você quiser a massa em equivalente em energia, eventualmente também você pode converter. Mas aqui tá massa em unidade de massa atômica, em Dalton, tá, gente? Então essa é a massa em Dalton. Por isso que o carbono 12 tem massa 12, né? Porque o Dalton é um 12avos do carbono 12 aí tal, que a gente viu. Beleza. Então, seguindo o jogo. Aí, outro ponto que a gente precisa entender para os núcleos são as energias de separação. Então, eu falei da energia de ligação, que é a energia que ele libera na hora que forma aquele núcleo. Pessoal, a energia de separação agora fica muito simples. É quanto de energia eu preciso fornecer para separar isso aí, tá? Então é análogo à famosa energia de ionização dos átomos. Então na energia de ionização é a energia necessária para eu retirar um elétron, certo? Deixando o átomo ionizado. E essa energia necessária para você retirar um elétron é o oposto da energia de ligação daquele elétron, que foi a energia liberada quando aquele elétron ficou aprisionado, né? Quando ele ficou ligado ao meu átomo. Então a energia de separação é o oposto da energia de ligação daquilo que eu quero tirar, tá bom? Então a energia de separação é a energia necessária agora para retirar um nucleon do núcleo, ou mais de um nucleon. Eu posso tirar um próton e um nêutron, posso tirar 2 prótons, posso tirar 2 nêutrons. Então a energia de separação nuclear é a energia necessária para retirar nucleons lá do núcleo, deixando separado da condição inicial, tá? Então, da mesma forma que a energia de ionização, né, é o oposto da energia de ligação daquele elétron no átomo, então a energia de separação nuclear é o oposto da energia de ligação daquele nucleon lá no núcleo, ou daqueles, se eu quiser tirar um conjunto de mais de um nucleon, né, então aí é o oposto da energia de ligação daquele conjunto no meu núcleo. Então, os elétrons são férmions e se distribuem em níveis de energia no átomo, e aí a menor energia de ionização corresponde a retirar o elétron de mais alta energia. Como eu já falei para vocês, os nucleons também são férmions, os prótons e os nêutrons também são férmions, e eles também se distribuem em níveis de energia no núcleo. Tá? Então, eles estão em estados quânticos diferentes, em estados de energia diferentes. E, portanto, a energia de separação, se eu quisesse arrancar um nucleon mais energético, é mais fácil do que arrancar um nucleon que está no nível fundamental lá dentro do núcleo. Tá? Então, essa analogia continua valendo na energia de separação. A diferença é que é muito mais fácil arrancar elétrons de um átomo do que arrancar nucleons de um núcleo. É muito mais fácil arrancar elétrons de um átomo do que nucleons de um núcleo. Ali está o exemplo, né? A energia de ligação dos elétrons, ou a energia de ionização, é da faixa de electron-volt, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, é uma energia muito pequenininha, é muito fácil arrancar elétrons. Agora, a energia de ligação dos nucleons é da ordem de milhões de electron-volt, que é 10 a menos 13 joule. Ou seja, é muito mais difícil separar nucleons, porque eles estão fortemente ligados lá no núcleo, do que separar elétrons. Separar elétrons é muito fácil. Separar nucleons é milhões de vezes mais energético para você conseguir fazer. Tá? Então isso é uma ideia de ordens de grandeza aí das energias de ionização do átomo e das energias de separação nuclear, que é da ordem de milhões de vezes maior do que a energia de ionização desses elétrons.
Bom, então vamos lá. Como é que eu calculo essa energia de separação? Pessoal, lembra, ó, é o caso contrário, né? Se eu peguei um monte de nucleons e juntei e eles liberaram energia de ligação, então significa que a massa final massa coesa, é menor que as massas separadas. Tudo bem? Então, se eu quiser calcular a energia de separação, é a lógica contrária, ou seja, eu pego a massa inicial, que é uma massa menor do que as massas separadas, então eu pego essa massa inicial, tenho que pagar energia para ela para poder separar nas massas separadas. Então, gente, a energia equivalente à massa inicial, meu sistema inicial, mais S, que eu estou chamando aqui de energia de separação, vai dar igual às massas finais que eu tiver no meu sistema. Tá? Então, massa inicial mais S te dá a massa final. Eu pago para separar, sempre lembra disso. Eu pago energia para separar. Então, massa do que eu tenho inicialmente mais S vai dar igual a massa separada, as massas finais. Beleza? Exemplo. Tá? E lembra, né? Energia e massa aqui equivalente, né? C quadrado. Então, exemplos, pessoal. Se eu quiser separar um nêutron, então eu dou um nuclídeo lá para vocês, tá? Um nuclídeo lá para vocês, XAZ, aqui é o símbolo do elemento, né? Com número de prótons Z e número de nucleons A. Então eu dou um nuclídeo lá para vocês, XAZ. E eu pergunto, olha, eu quero separar um nêutron. Qual que é a energia de separação? Gente, isso aqui vocês não precisam decorar. Isso aqui sim, tá? Isso aqui é a ideia principal que vocês têm que saber. Então vamos lá, separação de um nêutron e eu dou o XAZ. Eu dou o nuclídeo inicial, XAZ, e eu quero separar um nêutron. Como é que eu faço? Então você pega a massa do XAZ, só que não esqueça que você está calculando energia. Eu quero a energia de separação. Então você tem que pegar a energia equivalente à massa daquele nuclídeo. Tá beleza? Então você vai lá na tabela do Chung, aquela tabela lá do SIGA, você vai pegar a massa do XAZ, multiplicar por C ao quadrado. Aliás, aquela massa está em U, então você tem que passar para quilogramas para daí multiplicar por C ao quadrado, tá, gente? É isso. É cheio de etapas, por isso que vocês têm que entender bonitinho o que está acontecendo aí. Então vocês vão pegar a massa do XAZ, multiplicar por C ao quadrado e aí vocês vão ter então a energia equivalente à massa inicial, que foi a massa do nuclídeo que eu dei para vocês. Mais S, que é a energia de separação, igual, agora é a massa final. Ó. Se eu quero separar um nêutron, quem vai ser a massa final? Vai ser a massa de outro nuclídeo com um nucleon a menos e o mesmo número de prótons, porque eu só separei um nêutron, tá? Então, da onde que eu vou tirar isso aqui? Lá da tabela. Então, você tem que saber que se eu tirar um nêutron, o A vai diminuir 1 e o Z não vai mudar nada. Então, vai na tabela e pega o nuclídeo que tenha A menos 1 e o mesmo Z, tá? Pega o A menos 1 e o mesmo Z. Então você pega isso aqui lá da tabela, de novo vai estar em U, passa para quilograma, vem aqui multiplica por C ao quadrado, você vai ter tantos joules equivalentes aí para essa massa final, tá? Para esse nuclídeo final. E soma com a energia equivalente da massa do nêutron sozinho, porque eu separei um nêutron só aqui. Então, uma vez a massa do nêutron em quilogramas, que está aqui nessas tabelas, nessa aula lá no começo, vezes C ao quadrado. Então, com essa fórmula aqui e com as tabelas de massas, você determina S. Então, não é complicado determinar S. É só consultar as tabelas de massas, entender o que está acontecendo, passar as massas para quilogramas e aí multiplicar por C ao quadrado para ter em joule. Aí você vai ter a energia de separação. Tá, beleza? E se eu quiser separar dois nêutrons? Pessoal, daí aqui o teu nuclídeo final vai ter A menos 2 e o mesmo Z. Tá? E aqui você considera duas vezes a massa dos nêutrons separados, as massas dos nêutrons individuais. Tá? E assim por diante. Aqui se quiser isolar o S, né? Quando eu isolo o S, aí passa para lá, ou passa para cá, só isolando o S aqui. Se eu quiser separar um próton, mesma coisa, pessoal. Massa do nuclídeo inicial vezes C ao quadrado, mais S, que é a energia de separação, igual
Massa do nuclídeo final, opa, agora mudou o Z, então já não é mais o mesmo elemento X, agora vai ser um elemento Y, que tem um Z menos 1 em relação ao que eu tinha inicialmente aqui, né? Então de XZ passou para Y, Z menos 1, e também mudou o número de massa, diminuiu 1, né? Porque eu separei um próton. E aí a energia é equivalente à massa final, agora a massa separada é a massa de um próton individualmente. Tá? Se eu quiser isolar o S, vai dar isso aqui. Mas enfim, gente, não decore isso, você tem que entender o que está acontecendo, tá bom? E se eu quiser separar dois prótons, mesma coisa. Então aqui vai ficar o nuclídeo inicial, aqui vai ficar YZ menos 2, porque eu separei dois prótons, e A menos 2, porque eu tirei dois nucleons, dois prótons. E aqui, duas vezes a massa do próton separado. Tá bom? Então é essa lógica aí que você vai usar. Mais uma pergunta. Se eu quiser separar um próton e um nêutron, se eu quiser separar um de cada, gente, por isso que vocês não podem decorar, porque daí a fórmula não está aqui. Aí vocês têm que construir. A massa de x a z vezes c quadrado mais s vai ser igual a massa de y z menos 1 a menos 2, porque aí eu tirei um próton e um nêutron, então eu tirei dois nucleons. E mais uma vez a massa do próton sozinho, mais uma vez a massa do nêutron sozinho, ambos vezes o C ao quadrado. Todo mundo vezes C ao quadrado ali para poder pegar a energia equivalente, tá? Então, gente, não decore isso, tá? Não decore isso, decore isso. A energia equivalente à massa inicial mais S é igual à energia equivalente à massa final. Beleza, vamos lá. Agora a gente vai falar das densidades nucleares. Então a gente falou das massas, a gente falou dos raios, falamos das principais características, agora a gente vai falar das densidades nucleares. Bom, quando eu falo densidade, lembra a densidade de massa, tá? Densidade é massa pelo volume, então quanto de massa eu tenho em determinado volume. No caso do núcleo, eu posso falar de densidade de número, densidade de massa e densidade de carga. Então vamos entender bem essas três propriedades aí para o núcleo. A densidade de número é a ideia de quantos nucleons por unidade de volume que eu tenho no meu núcleo. Então, quantos nucleons por unidade de volume. A densidade de massa é realmente quanto de massa em quilogramas, tá? Então, quanto de massa em quilogramas por unidade de volume o meu núcleo tem. E a densidade de carga é quanto de carga elétrica, ou seja, quantos coulombs de carga elétrica eu tenho por unidade de volume ali do meu núcleo. Tá? Então, densidade de carga é coulombs por metro cúbico. Quantos coulombs de carga por metro cúbico? Densidade de massa é quilograma por metro cúbico. Quantos quilos para cada metro cúbico. E densidade de número é por metro cúbico, é nucleons por metro cúbico. Só que o número é adimensional, então é tantos nucleons por metro cúbico. É a densidade de número. Então o meu Nzinho aqui, a densidade de número, é número de nucleons pelo volume que esse núcleo ocupa, simples assim. Então número de nucleons pelo volume. A densidade de massa, que eu vou chamar Ni, essa letra grega aqui é Ni. Tá? Então, meu Nm é a densidade de massa daquele núcleo, é a massa do núcleo dividido pelo volume. E a densidade de carga, o Nc, então a densidade de carga, é a quantidade total de carga dividido pelo volume do meu núcleo. Tá? Então, a densidade de número, pessoal, se eu calcular isso para qualquer elemento químico, para qualquer nuclídeo, para qualquer núcleo, vai dar aproximadamente constante. Inclusive é considerado uma constante aí para a física nuclear. Ou seja, 0,15 nucleons por Fermi cúbico, por femtometro cúbico. Então, se eu imaginar um femtometro por um femtometro por um femtometro, uma caixinha de um femtometro aí de cada lado, que é um femtometro cúbico, tá? Como se fosse uma caixa de 1 metro cúbico, só que cada lado tem um femtometro, então uma caixa minúscula, não cabe um nucleon inteiro dentro dessa caixa. Cabe cerca de 15% de um nucleon dentro dessa caixa, 0,15 nucleons por femtometro cúbico. Então essa é a ideia de densidade de número, tá? Quantos nucleons por femtometro cúbico existem. E na matéria nuclear, no núcleo, né, é cerca de 0,15 nucleons por femtometro
cúbico, só para vocês terem uma noção. A densidade de massa, você calcula então por essa fórmula aqui. M, pessoal, sem o Nzinho aqui embaixo é a massa do átomo, portanto é a massa tabelada, só para de novo insistir, tá? Essas letras que a gente usa, vocês têm que ficarem ligados no que é o que. Então, o Mzão é a massa atômica, massa dos átomos, que é a massa tabelada lá do sigma que eu vou colocar para vocês. O Z é o número de prótons, M é a massa do elétron, que está aqui nessa aula, lá no começo. O π é o π, o A é o número de nucleons e o R0 é aquele R0 que a gente já viu, né? Que é o tamanho de um nucleon individualmente. Tá? Então, essa é a densidade de massa. E se você calcular isso para diferentes núcleos, pessoal, olha que interessante. O resultado é que a matéria nuclear é altamente densa. Por isso que quando a gente fala estrelas de nêutrons no universo, são estrelas constituídas basicamente de matéria nuclear. São objetos muito densos. Tá? Só para você comparar aqui com a água. Então, a água tem uma densidade de massa de 1000 quilos por metro cúbico. Então, se eu pegar uma caixa de 1 metro cúbico por 1 metro cúbico por 1 metro cúbico, uma caixa de 1 metro cúbico, encher essa caixa com água e botar numa balança, isso vai dar 10 a 3 quilos, que é 1000 quilos. Tá? Então, 1000 quilos por metro cúbico. A matéria nuclear, se eu pudesse encher essa caixa só com núcleos, não com átomos, porque com átomos elas já são cheias. Se eu encher de água, eu já enchi com átomos. Tá? Mas se eu pudesse encher só com núcleos, núcleo, só com nucleons, gente, ela seria muito mais pesada. E depois botasse numa balança, ia dar 10 a 17 quilogramas. É muito denso. Então, o núcleo realmente é um bagulho denso para burro. A densidade de massa é muito grande. É isso que eu estou querendo discutir aqui com vocês. Então, a densidade da matéria nuclear é muito maior do que a densidade das substâncias, dos átomos que a gente tem ao nosso redor. O núcleo é realmente muito denso, tá? E é por aqui que a gente calcula, então, a densidade de massa de diferentes núcleos, tá, pessoal? É com essa fórmula aqui, se você quiser. Mas o resultado vai dar em torno de 10 a 17 kg por metro cúbico. E a densidade de carga é a mesma lógica, quanto de carga dividido pelo volume. Só que a quantidade de carga que eu tenho lá, os nêutrons não têm carga elétrica, só os prótons. Então, o total de carga que eu tenho no núcleo é Z vezes a carga elementar. Por isso que está aqui Z vezes a carga do elétron. E por que do elétron? Porque é a mesma do próton, né? O próton também tem a carga de mais 1 vezes a carga do elétron. Uma vez a carga elementar, né? Lá em Física 3 a gente discute isso. Então, a carga do núcleo é Z vezes a carga do elétron. E o módulo, só em módulo, tá? Porque o próton tem carga positiva. Então, em módulo aqui, a carga do elétron vai dar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E aí o resultado também vai dar um valor absurdamente alto, tá? A densidade de carga dos núcleos é 10 a 25 coulombs por metro cúbico. Então, um valor muito alto. Ou seja, o núcleo é algo extremamente denso, massivo, no sentido de densidade de massa e no sentido de densidade de carga. Ele tem muita carga ocupando um volume ínfimo, que é o volume dos núcleos, que a gente viu que é da ordem de Fermis, ali o tamanho dos raios nucleares. Por isso que a densidade de carga é enorme e a densidade de massa deles é enorme também. Bom, se você quiser ver como essas fórmulas foram feitas, você pausa aí o vídeo e olha aí o passo a passo. Se quiser vir tirar dúvida também, eu não vou cobrar essas demonstrações de vocês para essas fórmulas aqui, mas se quiserem ver, acho legal, é interessante para construir raciocínio, né? Raciocínio físico, raciocínio químico, raciocínio matemático. A gente pode discutir aí, é só vocês virem tirar dúvida, que a gente comenta como que a gente chegou nessas fórmulas de densidade de número, de densidade de massa e de densidade, bom, aí densidade de massa ainda e densidade de carga, tá? Então pausa o vídeo, anota, tenta fazer. Eu não vou cobrar, mas é legal vocês se puxarem, né? Tentar ver da onde que vieram essas fórmulas das densidades nucleares. Beleza, e quando a gente mede essa distribuição de densidade, ou seja, a gente pode medir a densidade de número, ou a densidade de massa, ou a densidade de carga em função da distância, tá?
à medida que a gente se afasta desses núcleos, o que vai acontecendo com a densidade de número, ou a densidade de massa, ou a densidade de carga. E o que a gente vê, pessoal, isso aqui é densidade de número, né? Nucleons por Fermi cúbico, em função do raio em Fermis a partir do centro do núcleo aí. Tá? Então a gente vê que diferentes nuclídeos, diferentes átomos, diferentes elementos, eles não têm uma queda abrupta da densidade em função do raio, ou seja, eu vou me afastando do centro e por causa daquele efeito térmico, por causa da própria rugosidade natural, que cada nucleon tem o seu próprio tamanho, que a gente falou ainda há pouco nas aproximações lá no início da aula, o núcleo ele não tem um término abrupto, ele tem um término suave. Tá? Então as densidades vão caindo à medida que você se afasta do centro desse núcleo. Tá? Então é isso que esses gráficos aqui que a gente pode medir, por exemplo, com retroespalhamento de elétrons, backscattering electrons, espectroscopia de elétrons retroespalhados. Então a gente consegue medir essa variação da densidade com a distância. Então os núcleos eles não terminam abruptamente, não é uma bolinha perfeita. É isso que eu quero dizer para vocês. É isso que a gente tem que entender a partir desse gráfico. Não é uma bolinha perfeita. Ele vai se esfacelando, né? Não é bem essa palavra, mas ele vai se tornando menos denso à medida que você se afasta do centro dele, até que então a densidade vá a zero e aí não tenha mais núcleo ali. Então o núcleo ele vai se tornando difuso, tá? Da mesma forma que o átomo vai se tornando difuso para longe dele, o núcleo vai se tornando difuso para longe dele. O mesmo acontece com a densidade de massa, tá? E o mesmo acontece com a densidade de carga. Então, quando a gente mede essas densidades, a gente vai para longe do núcleo, ele vai se tornando difuso, essa densidade vai ficando cada vez menor, tá bom? Então, isso é interessante porque tem uma conclusão aqui que a gente precisa discutir, ó. Os núcleos mais pesados, os nucleons mais pesados, os nucleons não, os nuclídeos mais pesados, os átomos mais pesados, a gente tende a achar que, por exemplo, um núcleo de ouro é mais denso que o núcleo, sei lá, do carbono. E não é, gente. Veja que está todo mundo mais ou menos no mesmo patamar aqui de densidades nucleares, seja a densidade de massa ou densidade de carga. Está todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. Inclusive densidade de número, tá? Todo mundo mais ou menos aqui no mesmo patamar. Então, isso significa que os nuclídeos de diferentes números de nucleons, diferentes números de massa, eles têm mais ou menos a mesma densidade. Um elemento pesadão não é mais denso, o núcleo, tá? O elemento como um todo, a substância como um todo é outra coisa. O núcleo não. Essa é a diferença. O núcleo de um elemento pesadão é mais ou menos a mesma densidade de um núcleo de um elemento leve, tá? O que muda é que ele se torna um núcleo maior. Então, um núcleo pesadão é maior que um núcleo de um elemento leve, mas aí a densidade de massa e de carga deles é aproximadamente constante, tá bom? Então, os núcleos de elementos pesadões são maiores que os núcleos de elementos leves, mas são igualmente densos ou aproximadamente igualmente densos, tanto densidade de carga como densidade de massa como densidade de número, tá bom? Essa é a conclusão aí das densidades nucleares. E por último, chegamos aí na parte final da nossa aula, a gente vai falar sobre o modelo da gota líquida, ou seja, é um modelo teórico que tenta mais ou menos explicar como que se comporta ali o núcleo dos nuclídeos, o núcleo dos elementos em geral. Então ele vai fazer uma analogia, pessoal, uma analogia do comportamento dos núcleos com o comportamento de uma gota de água, de aglomerados de água. E essa analogia se sustenta pela seguinte maneira, né? Então existem analogias no funcionamento do núcleo com o funcionamento de uma gota de água. Quais são essas analogias? Primeiro, a gente viu que para os elementos médios e pesados, a energia de ligação por nucleon, para cada nucleon colocado lá, é aproximadamente constante. Ou seja, cerca de 8 MeV por nucleon. É quanto que eu preciso fornecer para arrancar um nucleon, quanto eu preciso fornecer para arrancar outro nucleon, quanto eu preciso fornecer para arrancar outro nucleon. Cerca de 8 MeV por nucleon. Na água, uma gota de água, ela também tem uma energia de vaporização
constante, independente do tamanho dessa gota, seja uma gota pequena, média ou grande, que é cerca de 540 calorias por grama o calor de vaporização da água. Então, para cada 1 grama de água que eu tiro, eu tenho que pagar 540 calorias de energia. Para cada 1 grama, 540 calorias. Para cada 1 grama, 540 calorias. Para cada nucleon, 8 MeV. Para cada nucleon, 8 MeV. Então, tem uma analogia entre o comportamento da água, numa gota de água, e o comportamento do núcleo para os médios e pesados ali, para esses nucleons, para essa energia de ligação por nucleon. Segundo, quando eu coloco mais nucleons no núcleo, que foi o que a gente acabou de discutir na densidade, esse núcleo não se torna mais denso, ele se torna maior. A densidade nuclear é mais ou menos constante para qualquer nuclídeo. A água, a mesma coisa. Acrescentar mais água na gota não deixa a água mais densa, deixa a gota maior. Então, olha como é legal a gente pensar nessas analogias da gota com um núcleo. Tá? Então, quando eu boto mais água na gota, a gota cresce, mas ela fica igualmente densa. Um nuclídeo mais pesado é maior, mas é igualmente denso. Tá? E uma gota grande demais, ela pode se desestabilizar e romper em gotas menores. Se eu começo a botar uma gota muito grande, daqui a pouco essa gota pode se partir em 2 gotas menores. Um núcleo também. Se eu tiver um núcleo de um elemento químico muito grande, um nuclídeo muito pesadão, esse nuclídeo pode se romper em nuclídeos menores. Isso é um processo chamado de fissão nuclear. Então, da mesma forma que a gota pode se romper, um nuclídeo também pode se romper. Então isso se chama modelo da gota líquida, ou seja, essa comparação, entender o núcleo em comparação com uma gota líquida solta no espaço, eles têm um comportamento muito semelhante, como vocês podem ver. Tá? E aí essas analogias, então, elas foram usadas para propor uma fórmula teórica, não é mais experimental agora, tá? Uma fórmula teórica que permita calcular a massa de um núcleo a partir de Z e de A. Pessoal, entenda bem essa parte final. Lá naquela tabela do Chung, do livro que eu vou disponibilizar para vocês, são massas experimentais, massas medidas para diferentes nuclídeos com Z e A diferente. Aqui são massas calculadas. Então, se eu pedir para vocês, calcule a massa pelo modelo da gota líquida do nuclídeo com tanto de Z e tanto de A. Opa, então calcular não é ir lá na tabela e me dar o resultado, hein, gente? É fazer a conta matematicamente por aqui. Então, para a gente saber a massa do núcleo, teoricamente, para a gente poder calcular, a gente leva em consideração esses 5 termos que estão aqui, ó. A gente já viu, pessoal, que a massa do núcleo é a massa de prótons individuais, massa de nêutrons, vamos lá, gente, vamos lá, massa dos prótons individuais, massa dos nêutrons individuais, subtraindo a energia de ligação do núcleo, certo? Subtraindo a energia de ligação do núcleo, que foi a discussão do início da aula. Então, esse modelo da gota líquida, ele determina, por meio desses 5 termos, a energia de ligação desses núcleos. Desses nuclídeos, com diferentes números de prótons e diferentes números de nêutrons. Então a pergunta é, o que deixa o núcleo mais estável e o que deixa o núcleo menos estável? Ou seja, o que aumenta a energia de ligação dele, deixando ele mais estável, e o que diminui a energia de ligação dele, deixando ele menos estável? São esses 5 termos. Tá? Então esses 5 termos determinam a energia de ligação para você calcular a massa dos nuclídeos. Aliás, a massa dos núcleos desses nuclídeos, tá bom? Então vamos ver. Primeiro, o termo de volume, pessoal, faz sentido. Quanto mais nuclídeos eu tiver, aliás, quanto mais nucleons eu tiver ali, quanto maior for o volume do meu núcleo, maior a energia de ligação. Certo? Porque eu estou botando mais nuclídeos e para cada nuclídeo que eu coloco, ele libera energia de ligação. Para cada nuclídeo que eu coloco, ele libera energia de ligação. Para cada nuclídeo que eu coloco, ele libera energia de ligação. Então, o termo de volume ele é proporcional à massa do núcleo. Ele é diretamente proporcional, aliás, ao número de massa do núcleo, né? É diretamente proporcional ao A, ao número de massa desse núcleo. Quanto maior for, maior vai ser a energia de ligação, tá? Então,
Quanto mais nucleons, maior a energia de ligação, que é isso que a gente está concluindo a partir do termo de volume. O termo de superfície, pessoal, ele é uma correção do termo de volume. Por quê? Porque os nucleons que estão na borda de fora do núcleo, eles não são atraídos, eles não se ligam a ninguém na parte externa. Então, o termo de superfície ele vai diminuir a energia de ligação, porque ele leva em conta o fato de terem vários nucleons na borda desse núcleo e, portanto, sem estarem conectados a ninguém do outro lado. Tá? Então, o termo de superfície ele diminui a energia de ligação. Tá? Então, esse efeito leva a uma diminuição da energia de ligação do núcleo. Graças ao efeito de superfície, ele fica menos estável. Graças ao termo de volume, ele fica mais estável, porque quanto mais nucleons, mais energia de ligação foi liberada. Então, maior vai ser a energia de ligação, lógico. O termo de Coulomb, ou termo eletrostático, ele tem a ver com o fato que quanto mais prótons, pessoal, eu colocar ali, mais esses prótons vão querer se afastar uns dos outros, mais eles vão querer ir para longe uns dos outros. Então, quanto mais prótons eu colocar ali como cargas iguais se repelem, menos estável vai ser esse núcleo. Ou seja, menor vai ser a energia de ligação. Então, o termo coulombiano também diminui a energia de ligação desse núcleo, porque quanto mais prótons, mais longe um vai querer ficar do outro, tá? Então, é isso aí. Ele como a interação elétrica é repulsiva dentro do núcleo, então ele diminui, tá? O termo coulombiano diminui a energia de ligação dos nucleons. E a gente tem também o termo de simetria ou o termo de assimetria, que tem a ver com o número de prótons e o número de nêutrons, tá? Se um nuclídeo tem o mesmo número de prótons e de nêutrons, ele é mais estável do que se ele tiver um desbalanço no número de prótons e de nêutrons. É interessante vocês saberem disso. Então, quanto mais prótons em excesso ou quanto mais nêutrons em excesso, menos estável vai ser esse núcleo. Ele diminui a energia de ligação. E se eu tiver o mesmo número de prótons e de nêutrons, aí o núcleo é mais estável. Aí eu não diminuo a estabilidade desse núcleo. Tá? Então, ele é um termo de assimetria. Se eu tiver diferença no número de prótons e de nêutrons, isso vai impactar numa diminuição da energia de ligação. E, por fim, o termo de paridade, tá? Ou o termo de emparelhamento, paridade ou emparelhamento, que tem a ver com a quantidade de prótons ou a quantidade de nêutrons, se eles são números pares ou se eles são números ímpares, tá, pessoal? E aí tem a ver com o acoplamento de spin, muito parecido com os elétrons lá, spin para cima, spin para baixo, é a mesma lógica que tem aqui. Então, se eu tenho número par de prótons, é melhor, é mais estável do que eu ter número ímpar. Se eu tiver número par de nêutrons, é mais estável do que eu ter número ímpar. Então, esse termo de emparelhamento ou termo de paridade, ele vai verificar se o número de prótons e de nêutrons são números pares ou são números ímpares, tá bom? Então, que tem a ver daí com o acoplamento dos spins, como eu falei. Então, se o núcleo é par-par, ou seja, par em prótons, par em nêutrons, ele é mais estável. Então, ele tem uma maior energia de ligação. Ele vai contribuir positivamente para a energia de ligação do núcleo. Está aqui escrito. Se o núcleo é ímpar-ímpar, aí é o pior. Aí ele é o mais instável. Então, ele vai diminuir a energia de ligação daquele núcleo. Tá bom? E se ele é par-ímpar ou ímpar-par, aí anula, porque o próton é ímpar, o nêutron é par, ou o nêutron é número ímpar e o próton é número par, aí acaba se compensando e aí esse núcleo vai ter o termo de emparelhamento igual a zero. Então, o termo de emparelhamento pode aumentar a energia de ligação, se ele for estável, par-par. Ele pode diminuir a energia de ligação, se ele for instável ou for menos estável, ímpar-ímpar, tá? E ele pode ter um efeito zero se for prótons par e nêutrons ímpar ou vice-versa, beleza? Então, gente, a energia de ligação, como eu disse, ela vai ser dada pela soma dos 5 termos, tá? Desses 5 termos que a gente viu ali. Então, veja, olha aqui, ó. A massa agora é a massa calculada, tá? Não é a massa medida. Então, a massa calculada é igual a Z vezes a massa do hidrogênio, que é a fórmula que a gente já viu ainda há pouco,
mais n vezes a massa do nêutron menos b sobre c ao quadrado. Só que agora, repito, gente, o que nós estamos fazendo de novo? A gente está calculando a massa atômica, não é pegar lá na tabela, tá? Então eu estou calculando a massa atômica, aí a massa do hidrogênio, sim, essa você pega lá na tabela, a massa do nêutron você pega aqui na aula individual que a gente viu, e o B, que é a energia de ligação, agora você calcula por essa fórmula do modelo da gota líquida, tá? E aí, para isso, então, a energia de ligação nuclear, o B, ela vai ter o termo de volume, o termo de superfície, o termo coulombiano, o termo de simetria e o termo de emparelhamento. O termo de volume é positivo, o termo de superfície, coulombiano e simetria são negativos e o termo de emparelhamento, como a gente viu, pode ser positivo, negativo ou zero, tá? Então tá aí, ó. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Esses azinhos aqui da frente, eles são parâmetros, tá? Eles são parâmetros, eles são valores tabelados, você não precisa se preocupar com eles. Tá aqui o valor que vocês vão considerar para cada um desses azinhos. Então o termo de volume, como a gente viu, é diretamente proporcional ao número de nucleons. Então é só pegar o A de volume e multiplicar pelo Azão, tá? Que é o número de nucleons. O termo de superfície é negativo, ó, ele corrige o efeito da superfície, então ele é AS vezes o número de nucleons elevado a 2/3, a maquineta faz isso aí para nós. O termo coulombiano também é negativo, então é Z vezes Z menos 1, número de prótons menos 1 sobre número de nucleons na 1/3, vezes o AC, que está aqui o valor que você vai considerar. O termo de simetria tem a ver com a diferença de prótons e nêutrons, como eu falei. Então veja que se ele tiver mesmo número de prótons e nêutrons, ó, N menos E, dá zero. Aí esse termo não contribui em nada. Se o N for diferente do Z, aí esse termo contribui negativamente, deixa o núcleo menos estável, diminui a energia de ligação, por isso que é menos aqui na frente, tá bom? E o termo de emparelhamento, cuidado, ó, pode ser mais 34, menos 34 ou zero. Do que isso vai depender? Se eu tenho número de prótons par ou ímpar, número de nêutrons par ou ímpar, e assim por diante. Então, como a gente viu ali atrás, né? Se for um núcleo par-par, prótons par, nêutrons par, então o A do emparelhamento é mais 34. Se for um núcleo ímpar-ímpar, prótons ímpar, nêutrons ímpar, menos 34, vai virar um termo negativo aqui. E se for um núcleo prótons par e nêutrons ímpar, ou vice-versa, aí é zero, esse termo todo vai embora. Beleza, pessoal? Então, repito, gente, o que nós estamos fazendo aqui agora é calcular a energia de ligação pelo modelo da gota líquida, que é usar essa fórmula, tá? Repito, o B vai te dar em MeV, tá? Energia de ligação em MeV, e aí, portanto, tem que passar para Joule o resultado final, dividir por C ao quadrado para poder entrar na fórmula da massa em quilogramas que você vai colocar aqui, tá bom? Então isso aqui é uma forma de calcular a massa a partir do modelo da gota líquida para a energia de ligação. Essa é a contribuição desse modelo da gota líquida. Beleza? Então, olha, completamos. A gente viu várias características: energia de ligação, energia de separação, densidade, raio nuclear, massa nuclear, energia de ligação atômica, tudo isso aí que a gente precisava no nosso pacotão da aula de hoje. Revisa bem, tira as dúvidas, tá, pessoal? Exercício, trabalhar, se precisando, estamos aí para explicar melhor alguma coisa. Um abraço e até a nossa próxima aula.